Tá tudo configurado aí, é só clicar aqui, iniciar, aqui no amarelinho. Tá. Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí ao último período de Jornadas Suas. Eu sou o João Avelino, vou fazer uma breve descrição. Sou um homem cis, gay, surdo e periférico. Sou cria de empregada doméstica e estou pesquisando homens periféricos com deficiência no programa de pesquisa, programa de pós-graduação em psicologia aqui da universidade e também sou graduando em psicologia na mesma universidade. Hoje eu vou fazer a mediação, vou estar aí tentando me aproximar de uma experiência que poderia ser muito melhor da Carla, tá? Estou esforçando aqui para que eu possa dar um nome para ela. Hoje ela precisou se ausentar por motivos pessoais. Para compor a mesa hoje, a gente vai ter aqui a Daiane Vanelli. Ela está representando o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, tem sua graduação em Serviço Social pela Universidade Regional de Blumenau, a PUC, tem especialização em Gestão Social pela Faculdade Bagose, especialização em Educação Inclusiva pela Faculdade de Campinas. Ela é mestranda em Serviço Social do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é coordenadora de pesquisa, dados e informação do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Eu peço perdão, que eu acho que eu não me localizei sem o microfone. Essa é a minha voz, eu estou sentado
frente para o auditório, mais centralizado, do meu lado direito está a Thay, do meu lado esquerdo está a Marivete. E Marivete, professora do Departamento de Psicologia da UFSC, coordenadora do Núcleo de Estudos da Deficiência, professora do curso de graduação, no programa de pós-graduação de Psicologia da UFSC, coordenadora do NED e ativista da luta anticapacitista, estuda a interface dos estudos da deficiência de matriz feminista com a psicologia, as políticas públicas e a educação inclusiva. Bom, a gente vai ter então esse espaço, né, de mediação. Nesse espaço de conferência, a gente vai ter 1h30, então são 30 minutos para cada exposição, e aí depois a gente faz uma roda de debates com os participantes. Tudo bem? Pode. Pessoal, boa tarde. Falando fora do microfone, mas tem pessoas com deficiência visual para me localizar. Pessoal, eu gostaria de propor, vocês perceberam que nós não fomos para o espaço aqui do auditório, considerando que ele não é acessível. Ele tem escadas para acessá-lo. Eu, como uma pessoa com deficiência visual, não tenho restrições em relação à escada. Contudo, outras pessoas com outros tipos de impedimento possam ter, e por isso que a gente decidiu em ficar aqui. E ao ficar aqui, eu também gostaria de propor que nós pudéssemos ficar mais próximos, nos aproximarmos. Pela pouca baixa visão que eu tenho, eu percebi que ainda tem cadeiras aqui na frente. O que vocês acham de ficar um pouquinho mais próximo de nós, para a gente fazer uma conversa mais engajada, com uma interação maior e com uma proximidade? Pode ser? Posso contar com o apoio de vocês para ficar mais pertinho? Então, beleza. E eu passo a fala para a Marivete, que ela quem dialoga agora com vocês. Enquanto isso, vocês se organizam para vir aqui à frente. Acho que a gente pode começar. Então tá, boa tarde. Boa tarde. Esse recurso, né, fora do microfone, boa tarde, agora dentro do microfone. Como eu já fui brevemente apresentada, né, meu nome é Marivete Gresser, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, sou também professora da Universidade Western University, sou coordenadora do Núcleo de Estudos da Deficiência, eu sou uma mulher autista, tive meu diagnóstico faz mais ou menos 4 meses, né, e me posiciono como ativista da luta anticapacitista. Estou muito feliz em estar aqui nessa mesa com a Daiane Mantuanelli, que é uma parceira, uma pessoa que eu tanto admiro, também com o João mediando a mesa, me orientando, né? Eu sou orientadora do trabalho dele. Eu vou fazer minha autodescrição, então eu sou uma mulher branca, cis, eu tenho 1,70 m e tenho 43 anos, estou usando um vestido vermelho de bolinhas brancas, um óculos de aro marrom, meus cabelos são mais ou menos compridos, eles vão um pouco abaixo da altura dos ombros, e eu estou usando uma sandália begezinha com bege preto. Eu preparei um slide com fundo branco e com letras escuras, né, para garantir o contraste. Na primeira imagem do slide, né, o nome da mesa é Luta Anticapacitista, e eu coloquei o título da minha fala, Os Suas na Luta Anticapacitista.
No primeiro slide tem o slogan, né, do CNPq, do NED, que é o Núcleo de Estudos da Deficiência da UFSC, e também da Universidade Federal de Santa Catarina, e tem o símbolo de acessibilidade da ONU, que é um boneco feito com traços de círculos representando um corpo dentro de um círculo maior que representa a sociedade. Eu vou começar falando um pouco do Núcleo de Estudos da Deficiência da UFSC, que é um núcleo que eu coordeno, e eu acho bem importante falar muito rapidamente do NED, porque o NED ele tem trabalhado numa perspectiva anticapacitista desde sempre, e a gente tem fazendo um trabalho com muitos grupos de pesquisa do Brasil e também de outros lugares, né, principalmente do Canadá. A gente tem algumas parcerias também com a América Latina. A gente tem trabalhado numa perspectiva anticapacitista, que também é antirracista, que é contra a opressão a corpos que divergem do padrão cis heterossexual, que também se opõe a todas as formas de opressão, etarismo, né? E que entende que a deficiência ela é muito mais bem compreendida quando a gente olha pelo viés de classe social. Né? Num país como o nosso, que é tão heterogêneo, aqui tem o símbolo do NED, ele vai aparecer em vários lugares, o logo do NED, mas é um símbolo de fundo azul, né? E há um círculo com uma linha branca dentro dele. Acima está, na parte superior, um símbolo da acessibilidade da ONU, um boneco feito com traços e círculos representando um corpo dentro de um círculo maior, e ao centro, então, escrito, né, Núcleo de NED UFSC e Núcleo de Estudos da Deficiência. O NED ele é fundado pelo professor Adriano Henrique Nuerberg, muitos de vocês talvez tiveram o privilégio de conhecê-lo, e ele atualmente, né, desde 2017, tem sido coordenado por mim, e ele vai ter como objetivo desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo da deficiência, numa perspectiva de tanto contribuir com as políticas públicas, né, como também com o ativismo das pessoas com deficiência. A gente tem trabalhado nessa dimensão, né, o ativismo DEFIS, a gente chama. E ele é, então, formado por integrantes, pesquisadores, ativistas, pessoas com deficiência de todos os lugares do Brasil. Nós temos pessoas de outros países também participando. E nós temos como pressuposto de que pessoas com deficiência elas devem participar ativamente, não só das pesquisas na condição de objeto de pesquisa, mas também na condição do sujeito que constrói o conhecimento e que difunde esse conhecimento. Né? E nós temos um projeto do qual a gente se orgulha muito, Daiane o conhece, que se chama Formação Feminista e Anticapacitista, e esse projeto de extensão ele tem o intuito de difundir os estudos da deficiência para além da academia, e fomentar dessa forma o ativismo DEFISA, fomentar a luta para que a deficiência deixe de ser posicionada como uma questão médica, uma questão que leva à objetivação da pessoa, objetificação da pessoa, e passa a ser considerada como uma questão de justiça, de luta, de ativismo, de reconhecimento, enfim, que rompa com essa narrativa da tragédia que tanto acaba fomentando muito mais a objetificação do que a emancipação das pessoas com deficiência. E esse projeto, neste ano, nós temos mais de 200 pessoas inscritas, muitas participam na modalidade síncrona, mas os encontros são gravados e ficam disponíveis para serem assistidos na modalidade assíncrona. Dito isso, eu pensei em alguns objetivos para a fala de hoje. Um dos objetivos é caracterizar o capacitismo e suas relações com o modelo médico da deficiência e com o capitalismo neoliberal, seus efeitos para a dispersão e patologização das pessoas com deficiência. Então,
Essa é uma questão muito cara, muito importante, porque quando a gente objetifica, quando a gente patologiza a pessoa com deficiência, a gente tira dela toda a agência e toda a possibilidade de que essa pessoa seja reconhecida e se reconheça como sujeito político. Né? O outro objetivo, contextualizar brevemente as contribuições ético-políticas dos estudos feministas da deficiência para a construção de pesquisas e práticas profissionais comprometidas com a despatologização da deficiência e com a produção de uma educação e das políticas públicas anticapacitistas comprometida aí com sistemas de ensino aleijados. E a gente precisa começar com isso desde a formação. E caracterizar as contribuições da difusão dos estudos da deficiência para a politização da deficiência e construção de espaços pautados no acesso coletivo. Então, a ideia é que a gente tanto caracterize o conceito de capacitismo, como consiga também mostrar o quanto que esse conceito, ele fomenta o que a gente chama de luta anticapacitista e o quanto que essa luta anticapacitista ela é fundamental para que pessoas com deficiência sejam reconhecidas como sujeitos de direito, não objetos de caridade, né? Então, para que uma concepção de justiça aí seja implementada. Vamos para o próximo. Então, o que é o capacitismo? Né? Em linhas bem gerais, né, o capacitismo ele é um termo que ele é utilizado para nomear o processo de opressão e discriminação vivenciado por pessoas com deficiência em função de elas divergirem do que é posicionado como uma norma. Né? Então, em linhas bem gerais, o capacitismo é a discriminação por motivo de deficiência, que é tipificada, inclusive, como crime, né, pela LPI, embora essa perspectiva do crime é algo que a gente se incomoda um pouco, né, na psicologia, mas a discriminação por motivo de deficiência, a LBI proíbe, né, esse tipo de discriminação e posiciona essa discriminação como crime tal qual o racismo. Né? Embora, quando a gente pensa em criminalizar o capacitismo, se pensa numa dimensão individual da pessoa que comete um ato capacitista. Né? E daí, dialogando com a obra do Silvio Almeida, quando ele fala que existem diversas formas, né, do racismo individual, institucional e estrutural, o que a gente tem pensado é que o capacitismo ele também tem uma dimensão institucional e uma dimensão estrutural, né? E que a gente precisa pensar o quanto que esse capacitismo ele acaba se capilarizando em diversos contextos, né? Em todos os contextos sociais. Ele está na política, ele está na economia, ele está na forma como se produz o conhecimento, ele está no modo como a gente se relaciona com pessoas com deficiência, o modo como a gente, na nossa dificuldade de imaginar futuros com a deficiência também. Então, a gente precisa pensar o capacitismo para além de uma dimensão individual, porque essa dimensão individual a gente corre o risco de individualmente, né, de entender essa violência que pessoas com deficiência sofrem, sem entender que tem todo um contexto, né, que reitera e que legitima essa violência, né? Porque existe um sistema normativo que atravessa e constitui a todos nós, inclusive pessoas com deficiência. Então, a gente tem que estar muito vigilante, muito atento, para que a gente também não reproduza o capacitismo, né? Pela narrativa da superação e por outras formas aí, como ele pode se expressar. Então, mas por que é necessário nomear o capacitismo, né? Então, da mesma forma que as feministas têm dito que o sexismo, por exemplo, é uma forma de nomear a opressão que mulheres vivenciam, a misoginia também. A gente precisa que essa violência, essa discriminação que pessoas com deficiência sofrem no cotidiano seja visibilizada. Né? E quando a gente nomeia, a gente dá visibilidade para essa violência, para essa discriminação que pessoas com deficiência sofrem no cotidiano. Mas como o capacitismo opera? E aqui eu trago, né, vários autores, Campbell, Woolbury, Mello, Taylor, Ferrari, daí um artigo que escrevi com Márcia Moraes e
Gislana Vale também, né? Então, é uma síntese de várias coisas que a gente tem estudado no NED. Então, o capacitismo ele é um processo discriminatório que ele vai hierarquizar e oprimir pessoas com base na norma, né? Isso, né, essa ideia de hierarquização é trazida pela Anaí Guedes de Mello, que é uma colega nossa, também pesquisadora associada do NED. E ele tem um caráter estrutural e interseccional, pois toda a sociedade ocidental ela é construída com base nesse padrão de corpo, né, de sujeito capaz, né? Então, uma característica estrutural, porque está presente nas instituições, está presente na ciência, na justiça, em todos, na sociedade de modo geral, né? E interseccional, porque se intersecciona com outros sistemas opressivos também, né? E em alguma medida, mulheres, por exemplo, com deficiência vão sofrer muito mais capacitismo, né? Mulheres negras com deficiência do que homens brancos com deficiência. Então, entender que a depender das intersecções, né, as pessoas com deficiência vão ser muito mais oprimidas. Bom, o capacitismo, então, a gente tem entendido também ele como uma categoria colonial, no sentido de que a colonialidade do saber e do poder posiciona pessoas do sul global, de modo geral, como inferiores, né? E deslegitima modos de ser. E pessoas que são divergentes do que é considerado pelo conhecimento científico como norma vão sofrer muito mais capacitismo, né? E então as pessoas com deficiência, que eles estão no topo da hierarquia, né, dessa escala de opressão, por terem corpos e mentes que desviam desse ideal de capacidade, vão sofrer muito e muitas vezes até serem desumanizados por conta do capacitismo, né? Então, todo mundo que desvia do sujeito universal, tem alguns autores que têm dito, a Sunara Taylor é uma delas, em alguma medida pode sofrer um pouco de capacitismo, né? Embora o capacitismo ele tenha uma força muito maior, né, e tem sido utilizado e reivindicado por pessoas com deficiência. Então, quem é o sujeito universal? Né? Esse homem branco, cis heterossexual, do norte global, independente, que não adoece, que é totalmente capaz. Né? Esse homem universal é uma ficção, mas ele produz efeitos para desqualificar todos os grupos que, em alguma medida, desviam dele, seja pelo sexismo, pelo capacitismo, pelo racismo, né? E por outros sistemas de opressão, etarismo também. E aqui, o capacitismo, né, ele opera na intersecção com outros sistemas de opressão. Ele atravessa e constitui o modo como são construídos os ambientes, os tempos, as relações, as políticas e os serviços. Né? Então, por que não tem uma rampa aqui? Porque teve alguém que construiu esse auditório para um corpo capaz. Por que o tempo é hegemônico e todo mundo tem que entregar o trabalho no mesmo tempo? Porque é pensado num determinado modo que todo mundo deve funcionar da mesma forma, né? Então, por isso que o tempo, né? E assim, não se pensa em alejar o tempo, porque isso é naturalizado, esse modo, né, de se pensar os prazos, de se pensar as temporalidades, né? Então, o relógio dificilmente se ajusta à pessoa, é a pessoa que tem que se ajustar ao relógio, mesmo que a pessoa tenha uma neurodivergência, mesmo que a pessoa tenha uma condição física que dificulta a sua mobilidade, né? Então, assim, são coisas para a gente pensar, né? E o quanto que as políticas, muitas vezes, também são pensadas para um determinado tipo de corpo, né? Então, o que as pessoas com deficiência que vivenciam uma coisa que se chama de dependência complexa dizem? Porque a política pública, nesse viés familista, ela deslegitima o meu direito sexual e reprodutivo, porque se é a família que recebe o BPC para cuidar da pessoa e se não tem uma política de cuidado que oferece um cuidador ou um assistente sexual, como eu vou exercer o meu direito sexual e reprodutivo quando eu preciso de alguém para tirar minha roupa, né?
para poder vivenciar uma experiência sexual, enfim. Então, é interessante pensar nessa perspectiva. Então, ele posiciona pessoas com corpos divergentes, como incapazes, doentes e muitas vezes matáveis, tanto pelo aniquilamento como pelo apagamento também, né, que ocorre por meio da segregação. E o capacitismo, ele impossibilita a gente de imaginar futuros com a deficiência. A deficiência, segundo Alison Carter, ela é sempre apagada da nossa imaginação de futuros. Né? Quando a gente pensa o futuro, a gente dificilmente consegue imaginar um futuro aleijado, um futuro com corpos e mentes, corpos deficientes, mentes neurodivergentes participando, né, desse futuro. Aqui eu trago o capacitismo na sua versão extrema, ele não só exclui, mas ele mata e deixa morrer. E eu trago uma imagem que eu vou descrever. A imagem está escrita em alemão, fiz uma versão, eu não sei falar alemão, né? Não sei falar em alemão. Então, trata-se de uma propaganda nazista publicada em 1935 que visava convencer a população da necessidade de esterilizar e cometer genocídio contra pessoas com deficiência. O cartaz diz, abre aspas, né? Daí eu botei mais uma aspas, porque não estava no cartaz aspas, mas eu que coloquei, né? Os retardados, fecha aspas. Custam ao bolso do cidadão de bem trabalhador cerca de 50 mil marcos alemães até os 60 anos de idade, fecha aspas. Ao centro há um homem alto e forte, esse carrega um sarrafo nas costas, sendo que em cada lado deste há um homem de estatura menor e com características atípicas sentado. Ao fundo, na parte inferior da imagem, há uma ilustração de prédios brancos com telhado escuro e com cerca de 5 andares de altura. Fim da descrição. Aqui tem um vídeo da Jéssica Teixeira, que eu não sei se eu vou conseguir passar, eu ia passar no minuto 19, 13, assim, um pequeno fragmento que mostra que esse regime nazista, ele inclusive marcou pessoas com deficiência. Não sei se você consegue clicar ali. Eu não sei se vai dar. Eu posso passar os slides para colocar escrito também, as pessoas veem depois. Mas é um vídeo da Jéssica Teixeira que é bem interessante, porque tem áudio descrição. Não vai rolar agora, mas a gente pode passar os slides depois, né? Então, a Jéssica Teixeira, ela tem um vídeo e numa parte do vídeo ela mostra o quanto que esse regime nazista ele acabava, inclusive, matando soldados que lutaram a favor do regime nazista e se tornaram pessoas com deficiência, né? Então, a gente precisa olhar esse passado, né, e o quanto que esse discurso capacitista, na sua versão mais extrema, produz esses efeitos justamente para a gente não repetir isso, né, para que a gente possa... tem 10 minutos, eu tenho que acelerar um pouquinho. Então, a relação do capacitismo com o capitalismo neoliberal, né, então... O capacitismo é um sistema opressivo que ele é sustentado pelo capitalismo neoliberal. Então, hoje nós temos um sistema que ele valoriza e para ele se reproduzir tal qual ele vem se reproduzindo, ele necessita de corpos, né, de pessoas muito capazes, né? E por isso que esse processo de hierarquização que o capacitismo faz, ele é muito bem-vindo para atender às necessidades do sistema de produção capitalista, neoliberal, e também ele tem como efeito, né, a retirada de direitos do neoliberalismo. Né? O neoliberalismo ele vai fomentar políticas familistas que vão posicionar a deficiência como uma questão que é responsabilidade da família ou do indivíduo. Né? Então, é ele que deve buscar o seu acesso e não os sistemas de ensino, de assistência social, de saúde, que devem garantir o acesso das pessoas, né, com deficiência. E o sistema capitalista, então, ele precisa de pessoas capazes e cis heterossexuais para prosperar e se perpetuar, né? Porque se ninguém reproduz, não vai ter a mão de obra de que ele precisa também. Isso é McHugh que fala.
né, da teoria crítica. Bom, e o capacitismo, ele fomenta uma coisa que o Marco Gavelho chama de medo de um planeta aleijado, né, em que haja não só o acolhimento, mas a celebração de pessoas que não reiteram a capacidade compulsória, né? E aqui eu vou passar mais rápido, mas em linhas gerais, então, o ativismo defista tem lutado por um planeta aleijado, né, e argumentado da importância, né, de construirmos um planeta aleijado, um planeta em que a deficiência seja celebrada, mas o capacitismo ele faz com que essa iniciativa, né, ele vai buscar estratégias de reiterar a norma e excluir pessoas com deficiência. E aqui eu trago algumas implicações, então, do capacitismo, né? Então, a responsabilização da pessoa com deficiência pelo seu acesso, a construção de estratégias voltadas predominantemente à cura ou à normalização de pessoas com deficiência, a acentuação da hierarquização das pessoas com deficiência e delas com as demais, com base nas capacidades. Também ele vai fomentar a narrativa da superação, de que a pessoa deve superar individualmente a deficiência, ao invés de se pensar em sistemas de cuidado e práticas que contribuam para a emancipação e para a garantia dos suportes e apoios de que pessoas com deficiência necessitam. A emergência de uma condição precária, dialogando com a Butler, né, uma vez que os diferentes contextos sociais eles ficam eximidos de garantir a adequação dos espaços para o acolhimento de pessoas com corporalidades múltiplas. E daí aqui, então, uma implicação também do capacitismo também é na construção de pessoas com deficiência como sujeitos políticos, né? Porque o capacitismo, quando ele diz que a deficiência é uma questão individual e do máximo da família, ele vai fazer com que pessoas com deficiência se dispersem, ao invés de se reunirem e em coalizão lutar por justiça, por direitos, né? E daí ele vai fazer, porque existem pessoas, segundo me amigos, descritivamente com deficiência e politicamente com deficiência. Pessoas descritivamente com deficiência são aquelas que vivenciam a experiência da deficiência, que vivem toda a opressão do sistema capacitista e capitalista, que sofrem capacitismo, que têm dificuldade de acessar os espaços, mas que não se reconhecem como pessoa com deficiência, né? É aquela pessoa que diz, eu tenho um probleminha na perna, né? Essa é a pessoa descritivamente com deficiência. E a pessoa politicamente com deficiência, ela tem a experiência vivida da deficiência e tem uma compreensão política sobre essa experiência vivida, sobre a capacidade, sobre poder, privilégio e de ser conectado e solidário com outras pessoas com deficiência. Então, para a luta anticapacitista, é muito importante que as pessoas se reconheçam como politicamente deficientes e não só descritivamente deficientes. Porque quando a gente se entende descritivamente deficiente, a gente vai pensar, eu tenho esse probleminha na perna, que pena, não vou acessar esse espaço, né? E a politização da deficiência é muito importante para que a gente consiga pressionar a sociedade para construir espaços mais acessíveis, tanto do ponto de vista físico, como também que ofereça outros suportes e apoios de que pessoas, por exemplo, com neurodivergência necessitem, né? Ou pessoas cegas, pessoas surdas, né? Daí, como se engajar na luta anticapacitista? Né? Então, eu coloco aqui, por meio da inclusão de disciplinas obrigatórias sobre os estudos da deficiência nos cursos de serviço social e também outras áreas de conhecimento, né? Então, a gente tem feito muitas pesquisas que mostram a contribuição do ensino dos estudos da deficiência para uma sensibilização acerca da deficiência e para a construção de uma sociedade mais inclusiva, né? Porque o arquiteto só vai lembrar que tem que fazer uma rampa para a pessoa subir ao palco, primeiro quando ele vê a pessoa com deficiência como alguém que pode estar também ministrando uma palestra e não só sendo um estudante,
né? Porque enquanto que ele não vê potência na pessoa com deficiência e não acreditar que ela pode vir a ministrar uma palestra também, ele não vai pensar que precisa construir uma rampa, né? Para que rampa se a pessoa com deficiência nunca vai estar ali, né? Então, é muito importante que todos os cursos a gente foque, né, para essa sensibilidade. Por meio da realização de pesquisas e práticas emancipatórias, sendo essas realizadas com as pessoas com deficiência e não sobre elas, né? Também considerando a deficiência como uma experiência interseccional e como uma categoria de análise, a gente precisa pensar que as pessoas com deficiência têm diferentes realidades, né? Então não dá para a gente homogeneizar elas e nem pensar que com a rampa você vai resolver tudo, né? Você precisa pensar nos múltiplos suportes e apoios que pessoas com deficiência precisam para participar, né? Rompendo também e daí também trazendo a questão de entender a interseccionalidade como uma sensibilidade analítica, como Carla Bottirieri tem discutido, e como um princípio fundamental da promoção da justiça social, dialogando aí com a Patrícia Hill Collins e a Sirma Bilge, né? Rompendo também com o mito do independente, incorporando os princípios dos estudos da deficiência, de dependência e de interdependência nas pesquisas e práticas sociais também, né? Porque o mito do independente é um problema, porque quando a gente acha que todo mundo é independente, a gente invisibiliza a interdependência e a dependência de pessoas com deficiência que têm uma condição de dependência complexa e que vão precisar, por exemplo, de um cuidador, de um suporte maior para que eles possam estar exercendo seus direitos garantidos, né, que são previstos pela LBI, pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Também aqui, por meio do aleijamento das pesquisas e da... Está quase terminando, João. Então, então aqui, por meio do aleijamento das pesquisas e da atuação profissional relativas a várias áreas de conhecimento, né? E a gente precisa aleijar, né? O que é o aleijar? Né? Então, produzir aleijamentos na pesquisa e na atuação profissional no âmbito da assistência social implica no imperativo de mutilar, deformar ou confundir o pensamento hegemônico sobre a deficiência, provocando-lhe uma virada discursiva e epistemológica sobre as pessoas com deficiência. Então, aleijar é fazer com que o contexto social se dobre a pessoa para acolher a pessoa e não a pessoa que vai ter que se ajustar ao contexto social, né? Daí aqui, né, para no final já, né, a gente precisa pensar numa perspectiva de justiça defissa, né, e justiça defissa é um termo criado por Anaí Guedes de Mello e Helena Pitts, né, é uma tradução de Disability Justice, que traduzindo como justiça da deficiência ficaria muito estranho e incoerente com a proposta, então o termo justiça defissa ficou mais coerente. E nós temos que entender que mesmo que a gente faça algumas adaptações no ambiente, se a gente não tiver uma perspectiva interseccional, a gente ainda vai deixar algumas pessoas para trás. Por quê? Porque tem pessoas com deficiência que também são atravessadas por questões de raça, de gênero, de sexualidade. E num contexto, por exemplo, transfóbico, uma pessoa com deficiência trans, por mais que ela tenha todas as adaptações para participar do ponto de vista de garantir o acesso, considerando a sua condição de deficiência, ela não vai se sentir pertencente num contexto transfóbico a participar em igualdade de condições, ou uma pessoa com deficiência negra num contexto racista, né? Mesmo que ela tenha todos os suportes, né, relativos à condição da deficiência. Então, a gente precisa pensar numa intervenção que ela é interseccional e que ela vai abranger também essa dimensão, né, da luta contra o racismo, né? A luta anticapacitista ela é também uma luta antirracista, uma luta
contra o preconceito e a discriminação LGBTQIA+, fóbica, contra todas as formas de opressão, o racismo, o etarismo, o classismo, porque senão ela é uma luta que ela não vai ter esse efeito que a gente quer para não deixar ninguém para trás, né? E não deixar ninguém para trás, né? Nenhum corpo ou mente deve ser deixado para trás, é um princípio da justiça divina, né? E daí tem para a gente já indo bem para o final, né? Tem e Amigos traz uma noção de acesso libertador, né? Ela diz que a gente precisa construir ambientes em que as pessoas elas se sintam pertencentes, né? Daí isso dialoga com outra autora que o serviço social lê muito, que se chama Badr Savaya. Ela foi minha orientadora do mestrado e ela tem um texto que é Cidadania, que é sobre a construção da cidadania, que ela vai dizer que a cidadania exige direitos iguais, mas exige também que a pessoa se sinta com os mesmos direitos. A pessoa precisa se sentir pertencente para ela realmente participar daquele contexto, né? E daí aqui, para finalizar, o último slide que eu prometo, gente, eu estou falando. Então a gente pode, né, como o SUS pode mover-se na direção de fortalecer a luta anticapacitista e promover o acesso coletivo, inserindo os estudos da deficiência no currículo por meio de disciplinas obrigatórias, né, e também nos demais espaços de formação, construindo pesquisas e práticas profissionais na direção dos estudos da deficiência, garantindo o protagonismo das pessoas com deficiência, construir pesquisas e práticas com as pessoas com deficiência e não sobre elas, incorporando a interseccionalidade como um princípio ético e técnico, visibilizando histórias múltiplas e diversas sobre pessoas com deficiência, contendo com as epistemologias patologizantes da deficiência e abraçando a compreensão da deficiência como uma categoria política, pautando suas práticas na direção do acesso coletivo e da justiça e aliando-se à luta das pessoas com deficiência por meio do estabelecimento de coalizões. Eu vou parar agora, mas depois na discussão a gente pode continuar o debate para passar a palavra para a companheira, né, Daiane, que é uma alegria estar aqui com ela. Obrigada, gente. Chegou, Daiane. Bom, pessoal, vou levantar um pouquinho no intuito de fazer uma conversa aqui mais dialogada, talvez vocês fiquem um pouco mais à vontade e até menos nervosa depois de toda uma aula que a nossa professora Marivete nos deu. Sempre uma honra, professora, te ouvir e nos apropriarmos de todo esse debate que você nos traz e que subsidia também as nossas intervenções. Bom, fazendo uma audiodescrição, eu sou uma mulher de estatura mediana, de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros, castanhos e cabelos e olhos castanhos. Sou uma mulher com deficiência visual, tenho baixa visão. Meu nome então é Daiane, eu sou graduada em Sou Assistente Social de Formação. Atualmente estou atuando na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e precisamente atuando na Coordenação Geral de Pesquisa, Dados e Informações. Inicialmente, eu quero agradecer meu profundo carinho e extrema assim, alegria de estar aqui, de conseguir me organizar e poder estar nesse espaço. Agradecer a professora Rúbia, minha eterna professora, e estender os agradecimentos ao João, que também tem apoiado nesse processo, e aos demais profissionais que ajudaram a construir esse evento. Quero também cumprimentar o professor orientador, olha a responsabilidade de falar pertinho dele, e cumprimentar todas as pessoas que vieram aqui fazer esse debate, a professora então, novamente, dizer que esse é um espaço muito potente, um espaço importante dentro de toda essa jornada suas, incluir esse debate do capacitista, da luta anticapacitista, pensando a nossa atuação no SUAS. Eu já tive a oportunidade de ser uma trabalhadora do SUAS, na condição de assistente social, lá na Prefeitura de Blumenau, e essa trajetória profissional, inclusive, sendo uma trabalhadora do SUAS,
na condição de assistente social, enquanto componente, inclusive, da classe trabalhadora, me levou a, inclusive, retornar aos estudos, especialmente fazer um debate a respeito das condições e relações de trabalho de assistentes sociais com deficiência. E já falando desse lugar de fala também, de pesquisadora, de trabalhadora com deficiência, é dizer que é um grande dilema também para nós, enquanto trabalhadores, pessoas que somos, a olharmos as pessoas com deficiência somente do ponto de vista como usuárias. Ou seja, que nós vamos atender as pessoas com deficiência. Esse sujeito vai ser o atendido, mas não na condição de um colega de trabalho, de um possível gestor, de um estudante que está conosco lá nos processos formativos. E aí fica esse desafio para a gente pensar como que se dá essas relações de atuação, no sentido de coletivizar as lutas anticapacitistas no nosso exercício profissional, no sentido de eliminar as barreiras que obstruem essa participação das pessoas com deficiência e equidade de condições. Não dá para falar desse debate sem a gente trazer uma crítica central ao sistema capitalista. O sistema capitalista de produção, que é o que a gente vive, né, nesse sistema, ele é um produtor do capacitismo, ele traz, inclusive, a deficientização dos corpos, que produz deficiência, né, em virtude da violência, em virtude da restrição no acesso a direitos, em virtude de todos os processos opressivos, da exploração do trabalho, da expropriação do lucro, inclusive, sobretudo, produz deficiência, da própria ausência do Estado, quando nega o acesso a direitos, quando nega o acesso aos bens, aos recursos. E a gente precisa ter esse olhar central para o capitalismo como produtor dessas desigualdades sociais. Então, o capacitismo ele não está associado, conforme a professora falou, desse sistema de opressão que é o capitalismo e que a nossa luta, ela precisa, o nosso debate central, o nosso enfrentamento precisa estar ancorado nessa análise crítica da realidade, de como que esse sistema de opressão ele opera nesse cotidiano profissional. Quando, por exemplo, as pessoas com deficiência são cerceadas do acesso a participar efetivamente de uma sociedade, e que a gente faz, inclusive, essa reflexão, né, de que a sociedade é essa que a gente tanto fala na sociedade inclusiva. Que inclusão é essa dentro do sistema capitalista? Como que eu faço uma inclusão dentro de um sistema capitalista que, por si só, já tem como determinante a exclusão dos corpos, a cerceação dessa participação, o cerceamento dessa participação, e que, inclusive, tem essa relação com o eugenismo, com essas práticas que, historicamente, as pessoas com deficiência vêm sendo expostas, que foram, inclusive, determinadas sociedades foram exterminadas, passaram pelo eugenismo. A gente tem, por exemplo, recentemente, já fazendo aqui uma ponte com esse debate, uma colega nossa que faleceu recentemente e, inclusive, nos mobilizou muito a perda dela, uma grande ativista com deficiência, que é a Lauriane Lima Costa, que a gente disse que ela não morreu de um AVC, porque o diagnóstico da morte dela, do ponto de vista médico, veio como se ela tivesse falecido de AVC. Mas não, ela morreu do capacitismo. Morreu do capacitismo porque o Estado negou a sua proteção social, nós ainda não temos uma política de cuidados instalada nesse país, que é, inclusive, um dos elementos centrais agora do movimento das pessoas com deficiência é a implantação da política de cuidados. E como que a pessoa com deficiência sobrevive nesse estado de renegação de direitos, nesse estado que tem uma perspectiva do lucro acima de tudo, né, prevalecendo o lucro, o mínimo, quando destina o mínimo para os investimentos nas políticas sociais. A Lorena fazia doutorado na USP, mas como que é essa inserção da pessoa com deficiência na universidade, contudo, a permanência das pessoas com deficiência nesses espaços? São espaços hostis, espaços que não nos acolhem de fato, né? Que a professora fala, por exemplo, sobre as barreiras que tanto obstaculizam essa nossa participação, que tanto restringem essa nossa participação efetiva nesses espaços, e dentre eles a própria academia. E aí eu fico pensando aqui nos nossos desafios enquanto profissionais atuantes
no Sistema Único de Assistência Social, de como que a gente faz a eliminação dessas barreiras, como que a gente faz o enfrentamento dessas barreiras que colocam as pessoas com deficiência ainda não como protagonistas, como detentoras de direitos, como que essas pessoas fazem as suas escolhas, exercem a cidadania no sentido de poder fazer essas escolhas sem que outras pessoas decidam por elas. Ontem eu participava, fui lá como ouvinte, inclusive, da Conferência Municipal de Porto Belo. E aí a gente perguntava onde é que estavam os trabalhadores com deficiência, onde é que estavam as pessoas com deficiência. E aí toda uma dificuldade, inclusive, de fazer essa mobilização, de ter as pessoas como protagonistas das suas próprias vidas, no sentido de apontarem as suas reivindicações, apontarem as demandas, apontarem as perspectivas para as suas existências, para exercerem aquele espaço que é de participação social. Então, eu sinto também que é um grande desafio de como que no nosso cotidiano profissional a gente tem essa concepção da pessoa com deficiência a ponto de acolhê-los para essa participação, de fazer uma escuta mais analítica a partir, inclusive, da concepção sobre a deficiência. Nós, pessoas com deficiência, ao longo de toda a história, a gente foi remetido como pessoas ou do ponto de vista médico, ou seja, a minha deficiência tinha que ser curada. Isso era muito forte, ainda existe, práticas que buscam a cura, a medicalização. Os meus pais, por exemplo, a vida inteira, se hoje falarem para eles vão querer que eu fique curada. Que ela daí tem que enxergar para ser feliz. Ela só vai ser feliz, ela só vai ter uma plenitude na sua vida a partir do momento que ela enxergar. Ou, por exemplo, o fato de eu me relacionar com uma pessoa cega, não, porque o marido dela não vai poder cuidar dele. Gente, eu me relaciono com uma pessoa cega e nós dois cuidamos um do outro, a gente exercita os direitos ao lazer, a gente brinca, na sexualidade. E para a sociedade em geral, pessoas com deficiência são o quê? Assexuadas, não são dignas de exercer esses direitos, vão ficar numa condição de tutela. Mas o que a gente precisa no nosso dia a dia é de oportunidades, de acesso a direitos. Acesso a uma renda, acesso às tecnologias assistivas, acesso e permanência nos espaços acadêmicos. E dizer para vocês que, inclusive, ainda existe uma invisibilidade e um distanciamento das pessoas com deficiência nesse espaço acadêmico. E para mim, estar aqui nesse espaço é muito representativo, muito importante, porque inclusive é um espaço que a gente não se vê ocupando esse espaço, estudando aqui, acessando todo esse conhecimento. A gente também vem de um processo de defasagem educacional, porque o fato de não serem garantidas as condições de acessibilidade, a gente fica para trás. E hoje eu estava aqui, presenciando os profissionais fazerem a apresentação. Eu até tenho uma minha, gente, daqui a pouco eu já vou falar dela, mas eu estou com tantas coisas para falar, estou fazendo uma junção aqui de todos os lugares que eu ocupo hoje, tenho de trajetória. Mas, dialogando, os profissionais hoje aqui fazendo a sua, não fazendo uma crítica pessoal aos profissionais, mas queria refletir assim, coletivamente. Você vem, você faz a descrição da imagem, a sua descrição, certo? É um protocolo, beleza. Mas quando você vai apresentar o seu slide, fazer a apresentação, o que você faz? Conforme vocês veem aqui na tela, essa imagem aqui ilustra bem a realidade. Mas que imagem que está aqui? Que gráfico que está aqui? Então, percebo que as nossas intervenções, a luta anticapacitista, ela passa por um processo de a gente acessibilizar os nossos conteúdos no sentido de remover as barreiras. Porque, de fato, outras pessoas com deficiência visual que estavam aqui, tiveram defasagem no acesso à informação. A informação foi negada, foi negligenciada. Eu fiquei para trás no acesso àquela informação. Então, aquela informação não chegou por completo. Ao contrário da professora, por exemplo, que iniciou toda a sua fala fazendo a descrição dela como, mas dos slides, das imagens. Então, eu não fiquei... as informações que ela compartilhou aqui não foram incompletas. Então, a gente precisa pensar no nosso cotidiano profissional como que a gente, nesse dia a dia, nessa relação com as pessoas com deficiência, seja atuando na condição de organizando um grupo,
organizando as atividades que são coletivas. Como que a gente faz essa remoção de espaço? Desde pensar a divulgação. Hoje, por exemplo, eu fui convidada para participar de uma universidade, uma aula na universidade. A professora me mandou o card e eu falei, professora, tem a descrição da imagem? Ela disse, não sei o que é isso, tu me ensina? Eu falei, beleza, vou te ensinar. Mas como que a gente vai divulgar aquela atividade que vai falar, inclusive, sobre deficiência, sem contar com a descrição dela? E não é, gente, uma coisa muito complexa, assim, as pessoas às vezes ficam assustadas, eu não sei fazer descrição. Beleza, não sei, mas como que faz? A gente tem aí, né, professora, uma infinitude de materiais, de tutoriais. É colocar o que está na imagem e colocar em palavras. Claro, tem ali umas regras, mas assim, é prática, é exercício, é convivência, é perguntar para a pessoa com deficiência como que é para ela, que recursos ela vai utilizar. E aí, já voltando aqui para a minha apresentação, eu estou utilizando os... Pode voltar na primeira, João, só para descrever e não entrar em contradição com o que eu estou dizendo. Oi? Oi? A primeira está onde? Ah, você vai. Obrigada, querida. Então, aqui eu coloquei, né? Tem os slides. O fundo é vermelho. E aí, deixa eu lembrar o que ele fala, porque eu trouxe por escrito. Mas ele está falando que é o título da nossa palestra, né? Aqui foi preto e branco. Ai, meu Deus do céu. Marivete, vem pra mim, fazer um favor. Uhum. Isso. Isso. Imagens, né? Então, o título, a ideia que eu trouxe aqui, os outros, pode passar, as outras imagens, elas vão dialogar com esse debate do capacitismo. No primeiro slide, eu trouxe, mas como a professora já acabou trazendo esses elementos, apesar que é importante a gente fazer a leitura, mas eu não vou me adentrar nele. Você quer ler, Marivete ou João? Pode ler. Obrigada. Capacitismo é o preconceito, a opressão, a discriminação contra a pessoa com deficiência, entendendo-a como incapaz. Daí aqui tem que e Anaí Guedes de Mello, 2016, afirma que o capacitismo é julgamento moral que associa a capacidade unicamente à funcionalidade de estruturas corporais e se mobiliza para avaliar o que as pessoas com deficiência são capazes de ser e fazer para serem consideradas plenamente humanas. Bom, pessoal, então, a partir até desses elementos teóricos, né, que a gente tem a Anaí Guedes de Mello, que inclusive é de Santa Catarina, também tem a formação dela aqui na UFSC, é uma grande estudiosa que trouxe, tanto ela quanto a Adriana Dias trouxeram esse debate aqui para o país, a gente se ancora nos debates dela também. Avançando, então, eu vou dialogar com vocês. Aqui eu posso falando, professora. Obrigada. Como que esse capacitismo ele se materializa no nosso cotidiano, enquanto cotidiano profissional, que a gente vai lidando com as pessoas com deficiência e vai vendo elas, por exemplo, como infantilização.
Eu já presenciei, por exemplo, várias situações que a pessoa está falando comigo e tudo é no diminutivo, tudo é no papelzinho, cadeirinha, mãozinha. Ah, você veio fazer a tua carteirinha, senta na cadeirinha. Gente, isso é muito comum. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sou uma mulher de 40 anos e eu tenho que ser, a minha relação, né, de convivência tem que ser condizente. Aí, gente, a falta de acessibilidade. E aí eu fico pensando aqui, nós profissionais que estamos aqui, hoje a gente identificou tantas barreiras aqui nessa universidade. Ano passado eu caí um tombo aqui que eu me espatifei inteira. E não é por minha culpa, não é porque eu tenho deficiência, é porque é uma universidade inacessível, porque não despende de recursos financeiros, não tem um olhar de fato de prioridade. Então, o que a gente coletivamente aqui, enquanto assistente social, psicólogos, estudantes, pesquisadores, vai fazer diante dessa situação? Vamos coletivizar, vamos fazer as reivindicações, ouvidoria, Ministério Público, mandem lá, gente, lá para o Ministério dos Direitos Humanos, mandem lá para a gente, porque a gente não pode ser conivente com a imposição de barreiras. E o nosso compromisso ético-político enquanto trabalhadores, profissionais que somos, é na responsabilidade em remover barreiras. Vimos aqui esse auditório. A gente já pode, inclusive, dentro dessa jornada, organizar os ofícios, encaminhamentos, vamos lá, nessa rede social, para fazer a reivindicação de que ano que vem, na próxima jornada suas, não se tenha mais esse tipo de barreira aqui. As perguntas infortunas, né, gente? Aquela coisa que você não perguntaria para uma outra pessoa se não tivesse deficiência. São perguntas muito constrangedoras, assim, muito vexatórias, que perguntam para pessoa com deficiência. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é cega, e que chegaram para ela, e ela estava sentada e tal, quem é que fez isso contigo? E ela estava grávida, desculpa, quem é que fez isso contigo? Olha, meu marido, né? Quer que eu te conte detalhes? Então, assim, perguntas assim, e que isso aparece muito no nosso cotidiano. E a cura da deficiência? Procurar essa coisa sempre da cura, da medicalização, desse ajuste do corpo. Então, era muito forte. Assim, mas já fui então um médico? Mas lá, não sei aonde, tu vai ter um médico que vai conseguir. Vamos fazer esse encaminhamento para curar a visão. Não tem, né? Não tem como isso. É a coisa do coitadinho, né? Tadinho, que pena. É colocar essa pessoa com deficiência nesse pedestal de sofrimento, de associar a deficiência com uma tragédia humana e nos posicionarmos com essa perspectiva, né? E os exemplos de superação. Meu namorado contando que esses dias ele trabalhando, foi pegar o ônibus, o motorista disse para ele, bom dia, chovendo, tu não é Joinville que chove? Bom dia, tudo bem? Vai passear hoje? O Paulo disse, não, né, querido, vou trabalhar às 7 horas da manhã, não estou indo passear, né, quem me dera. E aí essa coisa de que, nossa, ele trabalha, ele arruma a cama, como ele supera. E ao mesmo tempo, essa fala da superação, ela faz com que a sociedade não se mobilize para remover barreiras. Ao mesmo tempo, te coloca lá no pedestal de heroína, e qual é a tua contrapartida enquanto responsabilidade em remover barreiras para tu exercer o teu cotidiano como qualquer outra pessoa, com os mesmos direitos, os mesmos anseios, né? E aí a realização da deficiência, né? No sentido de posicionar qual a deficiência que vivenciam mais barreiras, porque cada experiência da deficiência ela é diferente a partir da sua relação com essa sociedade, com o acesso a direitos, com a rede de apoio. Então, isso tudo vai depender, não tem como posicionar a deficiência numa hierarquia. E aí, essa coisa de diminuir a deficiência, né? Como especial, como deficiente, esses termos pejorativos, que isso tudo acaba também viabilizando. Bom, gente, quantos minutos eu tenho? 10 minutos. Eu vou falar aqui rapidamente, considerando também esse espaço hoje que eu tenho atuado, né, lá na secretaria. Nós assumimos a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência agora início do ano. Eu tive a oportunidade de compor a equipe, ela junto com a secretária Paula Finiel, que inclusive é aqui de Santa Catarina, é uma mulher com deficiência. E a gente tem atuado em muitas frentes, assim. Uma delas, primeiramente, é recompor orçamento, né? O governo passado não nos deixou orçamento, não deixou equipe. Então, é um grande desafio reconstruir, avançar e posicionar a agenda da defesa dos direitos das pessoas com deficiência no governo federal como um todo. E é sempre, gente, um desafio porque é disputar orçamento, é disputar a pauta, e a gente precisa incidir porque a secretaria ela não executa diretamente a política pública, ela faz
toda uma relação interministerial com os outros ministérios para incidir na implantação de políticas públicas. Então, a gente teve agora, na quinta-feira passada, o lançamento do novo Viver Sem Limite. Nós tivemos aqui em Santa Catarina, inclusive, foi o primeiro estado que nós viemos para falar sobre o plano. E aí, oriento que vocês procurem e digitem lá, novo plano Viver Sem Limite. Ele é um plano que vem com um orçamento de 7 bilhões de reais, especialmente na saúde, educação e tem também ações para o SUAS. Então, é um plano que até ele tem várias ações, né, em todos os ministérios, com as metas para cada política pública. Então, é importante que a gente se aproprie do plano, verificar quais são as ações dentro do SUAS e da educação, porque a gente vai fazer esse processo agora de pactuação com estados e municípios. Então, é importante a resistência de vocês, trabalhadores, gestores, usuários, pesquisadores, universidades, incidindo sobre os estados e municípios para ter adesão, para receber os recursos, para pactuar os serviços. Então, o novo plano Viver Sem Limite, a gente teve o número 1 lá no governo Dilma, depois teve o golpe, foi tudo desmontado. Vocês têm uma ideia, nenhum livro do Viver Sem Limite a gente achou. Os livros, inclusive, foram rasgados, queimados, então estávamos lá, inclusive, para recuperar a memória foi um trabalho de recuperar a memória. Então, o novo Viver Sem Limite é importante também a gente se apropriar e, sobretudo, cobrar do executivo, né, estadual e federal, para que os recursos cheguem aqui para os nossos municípios. E a gente também está agora numa força-tarefa da regulamentação do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, que fala sobre a avaliação biopsicossocial da deficiência. Levante a mão aqui, quem já ouviu falar sobre a avaliação biopsicossocial da deficiência? Escreve aí, professora. Muita gente? Ótimo. Então, gente, isso é um indicativo quanto que a gente precisa se apropriar dessa discussão. Já trago aqui para a universidade e para a equipe organizadora para a gente fazer um debate sobre a regulamentação do artigo 2º da LPI. Nós estivemos aqui segunda-feira na UESC, no período da manhã, a gente fez esse debate. Por quê? Porque o Brasil está atrasado, o nosso Estado brasileiro está atrasado na regulamentação desse instrumento. Daí, como é que é isso, gente? A Convenção da ONU, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz um novo conceito sobre a deficiência, no sentido de romper com essa perspectiva médica e ter uma perspectiva de direitos humanos sobre a deficiência, no sentido de conceber que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza mental, intelectual, sensorial, intelectual e em interação, porque primeiro vem essa questão dos impedimentos, a questão biológica, isso a gente não nega, mas ela é em interação com uma ou diversas barreiras que podem obstruir a participação das pessoas com deficiência em condições de igualdade. Então, esse instrumental, aí o artigo 2º, esse é o conceito de deficiência, o artigo 2º ele fala que o Brasil precisa ter um instrumental para avaliar a deficiência, instrumental de avaliação da deficiência. No governo passado, a coisa não andou, foi bem difícil, porque tinha aquela perspectiva do próprio orçamento, que isso vai impactar também no orçamento. Os debates foram muito acirrados. A gente retoma esse grupo de trabalho da avaliação biopsicossocial e no próximo ano a gente precisa, considerando o prazo, entregar esse instrumento para a sociedade brasileira. E a gente diz, né, colocar o bloco na rua, ou seja, as pessoas com deficiência começarem a ser avaliadas a partir dessa perspectiva com esse instrumental. Então, é importante também vocês se apropriarem desse debate. Eu vou depois compartilhar com a professora Rúbia, com os organizadores, um instrumental de avaliação, que é o FPRM, que a gente tem sido partindo desse instrumental, foi construído por vários pesquisadores da UNB. O GT, a gente tem uma perspectiva de atuar de forma democrática e transparente. Então, os GTs são transmitidos online no canal do YouTube do Ministério. Então, quem não está inscrito, não parece ser coisa de blogueira, né? Clica lá no canal, mas para acompanhar o debate. E aí eu vou compartilhar com vocês os materiais, a própria apresentação que a gente utilizou aqui na segunda-feira, o decreto que instituiu esse grupo de trabalho e o instrumental. Porque, gente, a gente está discutindo agora o próprio Sistema Nacional de Avaliação, então onde que vai ser realizada essa avaliação, quem são as equipes, qual é o sistema operacional, e certamente as redes sociais e psicólogos compõem
esses profissionais que vão avaliar a deficiência a partir desse instrumentário. Então, é uma discussão que não tem como vocês não se apropriarem, vocês não, né? Porque eu também, enquanto trabalhadora, também tenho me apropriado desse debate. Eu sou a suplente desse GT. E aí uma outra discussão também, que é legal a gente se apropriar, que é a discussão da política de cuidados. A Secretaria Nacional de Cuidados e Família tem um grupo de trabalho de cuidados, e nesse momento o marco conceitual da política está em consulta pública, e o ano que vem a gente espera também que a política pública de cuidados seja implementada. E dentro desse debate tem o debate da ética de cuidado, que é pensar, né, e implementar a política pública de cuidado para as pessoas com deficiência, que é esse legado que a Lauriane, inclusive, nos deixou. Então, gente, são debates assim, atuais, lá da política pública, lá do Ministério, que eu oriento, né, vocês a se apropriarem dessas discussões, acompanharem. Vou deixar depois no site da Secretaria o meu contato para vocês me escreverem, pedirem os materiais, me colocar como uma grande parceira, e eu sei que vocês são grandes aliadas na luta anticapacitista, para que a gente possa garantir cada vez mais as pessoas com deficiência a ocuparem esses espaços de forma mais respeitosa, acolhedora e acessível. Então, eu agradeço a oportunidade, eu peço desculpas que eu tomei as atropeladas da fala, mas é que é uma grande responsabilidade, e dizer que é muito importante estar aqui no meu estado, né, porque é difícil também vir para Santa Catarina, mas gostei muito do convite que eu consegui conciliar com outras agendas, com outras participações, e me coloco sempre à disposição de vocês. Tenho certeza que todos nós aqui vamos cotidianamente trabalhar para que as pessoas com deficiência cada vez mais sejam protagonistas da sua história e sejam respeitadas na sua forma de ser e estar presente no mundo. Então, muito obrigada, fico à disposição, e a luta continua porque não é fácil, né? Obrigada, galera. Eu não sei se a gente tem tempo para roda perguntas. Posso fazer? Legal. Obrigado, Dário. Obrigado, Maripete. Eu acho que a gente sai daqui, né, nós do campo de estudo da deficiência, com uma certeza absoluta de que Lauriane permanece viva dentro das políticas públicas, agora com o consulta pública acontecendo para pensar políticas de cuidado. Assim, vamos eternizar toda a luta, toda a história que Lauriane faz dentro do ativismo com deficiência, dentro das pautas com deficiência, dentro das pautas de cuidado, especificamente falando. Queria considerar 3 coisas. Eu acho que a primeira, né, do que a gente viu, assim, foram brilhantes apresentações. Eu acho que a gente poderia pensar uma perspectiva de descolonizar o nosso pensamento. Eu acho que, né, pensar organizar os nossos pensamentos a partir de perspectivas inclusivas, a partir de perspectivas emancipatórias, isso dá a condição, né, permitir ou possibilitar a condição de um sujeito com deficiência poder falar sobre as suas condições. Para eu permanecer nesse espaço, para eu participar desse espaço, essas são as minhas necessidades. E aqui eu não estou pensando necessidades como um atributo de pessoas com necessidades especiais, que é um termo que é bastante difundido e bastante pejorativo. Eu estou pensando em necessidade daquilo que é seu. O que você toma no café da manhã para você seguir o dia? Tem algo no café da manhã que você toma que é uma necessidade sua para você seguir o dia. O meu é pão com ovo, adoro fazer isso. Não sei, assim, isso é uma necessidade. Essa é a necessidade que eu estou pensando. A mesma necessidade que eu estou pensando é a participação nesses espaços. Para eu participar desses lugares, eu preciso de leitura labial. Se eu não tiver essa condição com a pessoa surda, eu não consigo participar desse espaço. Não consigo dialogar, não consigo fazer a frente. E aí eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Trazer essa perspectiva de que o outro vai ter a sua singularidade, vai ter as suas expressividades que são singulares. Né? E não vai ter manual que vai dar conta de pensar o SUAS, o atendimento no SUS, e que vai dar conta de pensar as diferenças sociais
dessa sociedade. Não vai ter um manual que vai dar conta de pensar o racismo, não vai ter um manual que vai dar conta de pensar o anticapacitismo. Né? Não vai ter. Vai ser no contato, vai ser na relação, é no diálogo, é na troca, é ali, né, no frente a frente. E aí a outra coisa que eu acho, né, pensando a partir disso, né, nessa perspectiva inclusiva, eu acho que nesse pensamento, né, de perspectiva inclusiva, eu acho que a gente poderia pensar uma responsabilidade social coletiva. A gente precisa, todos nós, aqui deve ter umas 40 pessoas, nos responsabilizarmos coletivamente pelas possibilidades dos marcadores de diferença. A gente teve aí mesas falando de pessoas idosas, a gente teve mesas falando de pessoas LGBTQIA+, a gente teve mesa discutindo, poderíamos pensar muito discutindo pop rua, e tudo isso são possibilidades que a gente precisa se comprometer coletivamente com essas diferenças. Porque se a gente não der conta de pensar uma responsabilidade coletiva enquanto serviço, a gente não vai dar conta de trabalhar as nossas diferenças de nenhuma maneira. Vai ficar bem difícil da gente pensar uma perspectiva inclusiva de vida mesmo. Assim. Eu acho que assim, que a Maria West e a Dai contam sobre a gente pensar o acesso e a permanência das pessoas com deficiência nos espaços, a gente precisa, inclusive, pensar a participação. Me garantiram nesta universidade o acesso. Política de cotas, me colocaram a matrícula, fizeram uma banca de declaração, acho que é uma coisa assim, para a pessoa com deficiência, enfim, permitiram acesso. Perguntaram se eu precisava de algum recurso, enfim, mas não garantiram a minha participação nesta universidade. Quando que eu falo isso? Porque o projeto pedagógico do curso não estabelece que os vídeos que são publicados ou que são projetados em salas de aula, eles tenham legenda. E aí, quando eu falo de responsabilidade social coletiva, é quando eu me retiro dessa sala de aula, professor, esse vídeo não tem legenda? Não tem. Então, eu estou saindo dessa sala. A responsabilidade social coletiva que eu peço como eu acho que assim, eu estou sendo bastante justo com vocês. Eu estou vendo várias cabecinhas balançando, porque eu quero que vocês saiam da sala junto comigo. Se essa sala, se essa aula, se esse atendimento não é possível para o meu acesso, não é possível para ninguém. Não é possível para ninguém. Quando me perguntam por que você não grava as aulas e assiste em casa novamente, e eu devolvo a pergunta, por que eu preciso assistir essa aula 2 vezes se você uma? Está entendendo a responsabilidade social coletiva que a gente precisa ter? É nesse lugar que a gente precisa pensar. Fazendo isso, acho que a gente consegue corromper o sistema capacitista. Acho que sim, a gente vai alejar. De algum modo, a gente vai dar um jeito. Eu acho que é possível. Só que se a gente consegue corromper o sistema capacitista, a gente consegue corromper o sistema racista. Isso porque, na perspectiva dos estudos da deficiência, a gente está pensando que um corpo branco pode mais que um corpo negro. Eu estou sendo capacitista. Na perspectiva da deficiência, um corpo idoso pode menos que um corpo jovem. Também estou sendo capacitista. Na perspectiva da deficiência, a gente pode pensar a luta LGBT-fóbica também nessa perspectiva. Por que é que as pessoas, e isso é muito comum, as pessoas LGBT chegarem e falarem assim, eu preciso me desdobrar muito mais para fazer o mesmo trabalho que o meu colega que é hétero, que é cis-hétero. Estou sendo capacitista. Então, se a gente fizer esses 3 acordos, esses dois acordos primeiros, a gente consegue corromper o sistema capacitista. E se a gente consegue corromper o sistema capacitista, racista, sexista, enfim, a gente consegue corromper o sistema capitalista. Daqui pronto. Mas assim, entendendo a lógica que o capitalismo ele só vai funcionar, ele só vai conseguir operar tendo esse ideal de corpo,
de gênero, de religião, tem um poder, tem uma hierarquia de poder, existe algo que está operando. Então, eu acho que eu estendi um pouco, mas eu queria fazer essa síntese, porque é uma oportunidade maravilhosa estar com a minha amiga Thay, do meu lado. Então, a minha orientadora maravilhosa, Marivete, sempre acompanhando a gente. E aí, faço a abertura aqui, eu vou pedir para que as pessoas venham até aqui na frente, a gente está gravando também, facilita também se puder fazer a descrição, e também as pessoas que precisam de leitura papeada. Né? Eu sou uma bicha surda, atenção unifocal, tá? A gente pode ir com calma, mas todo mundo pode parar, pode ir um de cada vez. Tem muita gente que dá, tem muita gente, assim, a atenção unifocal da surda é complicado, né? Brincadeira, gente, mas se alguém quiser fazer, senão a gente fecha, eu acho que faz um intervalo, não sei, e aí tem mais uma mesa. Puta. Bom, então, deixa eu me autodescrever. Me chamo Rúbia, sou professora do Departamento de Serviço Social, sou uma mulher branca, 1,65 m, cabelos loiros, olhos castanhos, estou com uma saia branca e uma blusa preta. Primeiro, parabenizar, né, essa mesa brilhante, acho que um debate essencial, né, urgente, necessário. Eu tenho me debruçado um pouco mais sobre os estudos de pessoas com deficiência pela profissão, por ser assistente social, e já ter lecionado uma disciplina sobre, né, há muito tempo na FURB, a Daiane foi minha aluna. E eu tenho uma filha que está no espectro autista, né? A gente já diagnosticou ela há 3 anos e meio. E eu estou fazendo uma especialização junto a um instituto que é o CBI Miami e estou me debruçando um pouco mais sobre esse novo mundo, né? Que é realmente para nós que não conhecemos, né, um novo mundo. E uma questão que eu quero trazer, esses dias eu participei de um debate no curso de administração, onde nós falávamos sobre o TEA em adultos, né? E falávamos, então, desse momento que a gente vive, que é um momento muito importante de diagnósticos, né? Que não que o autismo esteja mais recorrente, mas que a gente está mais preparado para olhar para isso, as pessoas estão conseguindo fazer diagnósticos, enfim. E eu tenho visto 2 movimentos aqui na UFSC. Primeiro, estudantes que estão em processo de diagnóstico ou receberam recentemente, né? E também nos diferentes campos de estágio, para quem está no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, nos CRAS, né? Quem atua na área da criança e adolescente também é uma demanda que está chegando super latente, né? E aí, uma questão que eu acho que a gente precisa refletir é como, e aí eu vou trazer para cá, né? Eu poderia ficar falando aqui horas sobre o autismo infantil, mas eu vou focar um pouco mais na nossa realidade da universidade. Como a universidade, nós professores, né, precisamos olhar para essas questões e evoluir e avançar, porque a gente não avançou ainda nessa pauta, né? Na hora de fazer uma avaliação, né, eu tenho uma aluna também que está dentro do TEA, essa semana a gente fez prova, semana passada eu fiz a prova dela separada, porque ela tem, né, dificuldades, adaptei a prova, ela fez de uma outra forma, entendendo que o tempo dela é diferente, ela está dentro do TEA, mas assim, a grande maioria dos professores é isso que vocês colocam aqui, fica ali no relógio, o prazo é o mesmo, o trabalho é o mesmo, e você se vire porque todo mundo está naquela caixa, né? Então, eu só queria levantar essa questão, acho que aproveitar um pouquinho aqui da experiência, dos passos que a gente tem que ter, dos olhares, de como é que a gente vai evoluir, avançar esse debate, porque a gente está discutindo isso no SUAS, mas isso está aqui, né? Os estudantes que estão chegando, que estão com diagnóstico TDAH, tem vários estudantes que chegaram, né, com diagnóstico, e isso não é levado em consideração ainda na universidade, sem contar a sensibilidade de todo o resto, né? Mas então, só para a gente trazer essa pauta um pouquinho, que eu vi que você tocou um pouquinho nesse assunto, e dizer que para o ano que vem a gente está pensando, né, algumas pessoas que estão aí discutindo o tema, em trazer um evento mais focado também, né, não só na questão das pessoas com deficiência, mas também nos transtornos de neurodesenvolvimento,
né? E o espaço universitário de como a gente vai lidar com essas questões. Então, é só para levantar mesmo um pouquinho. Obrigado, amor. Gente, eu sou uma mulher autista e sou especializada em estudos feministas da deficiência e não em autismo. Então eu vou deixar isso bastante claro, né? Porque tem algumas questões que eu estou fazendo um letramento ainda para não ser capacitista em relação à própria condição que eu penso que é uma condição de deficiência. Eu tenho pensado... Eu tenho um problema com a palavra transtorno, professora, então eu não uso. Eu digo que eu sou uma pessoa que está no espectro autista, ou uma pessoa autista, ou uma mulher autista, porque para mim a palavra transtorno, ela convoca mais a discussão para uma questão médica do que para uma questão de luta política, para uma questão de reivindicação por direitos. Então, isso eu gostaria de dizer. A única vez que a minha terapeuta, a psicóloga que fez a avaliação neuropsicológica, falou em transtorno do neurodesenvolvimento, eu tive vontade de sair correndo do consultório e não voltar mais, né? Meu marido, não, mas vamos lá, vamos finalizar essa avaliação, é importante, que bom que eu fiz. Então, assim, eu penso que eu ouvi de muitas pessoas, colegas inclusive, que está acontecendo uma epidemia de autismo e isso me chamou muita atenção, porque o que eu acho e o que eu tenho discutido com os meus colegas é que está acontecendo uma epidemia de capacitismo. As pessoas autistas estão saindo do armário, estão reivindicando esse lugar de pessoa com deficiência, estão podendo olhar para as suas trajetórias de vida, por toda a opressão que elas sofreram ao longo da vida sem entender o porquê, e entender, e assim, à luz de um conhecimento, né, sobre o que é uma neurodivergência, né, e eu prefiro usar neurodivergência do que transtorno do neurodesenvolvimento, eu fico melhor dessa forma. Mas assim, eu penso que a gente precisa disputar a narrativa do autismo para não puxar isso para uma questão que demanda tratamento médico. Tem pessoas que já me perguntaram se eu vou procurar um terapeuta de aba adulto, porque tem terapeutas de aba também para adultos, né? E eu já disse que não, eu quero sair da caixa e não entrar na caixa, então não, obrigada. Eu tenho um terapeuta na lista que é pai de 2 crianças autistas e que aposta na saída do armário, no reconhecimento do autismo como deficiência. Isso tem sido uma questão bastante importante para mim dentro e que dialoga com a minha compreensão de teórica dos estudos feministas da deficiência, né? Eu tenho uma colega que fez uma crítica à Letícia Sabatella quando ela se assumiu pessoa autista, no sentido de que agora ela vai ter direito a carro e com desconto e não sei o quê. E assim, o que eu percebo é que a gente precisa primeiro despatologizar a deficiência, despatologizar o autismo, entender como uma neurodivergência e não como uma doença, entender que as pessoas autistas vão precisar de suportes, né, para que elas possam participar em igualdade de condições, que elas vão precisar. O mais importante, minha colega Márcia Moraes, que é da Universidade Federal Fluminense, sempre diz, é construir as pesquisas e as práticas com as pessoas com deficiência e não sobre elas. Então, cada pessoa tem suas características e existe um autismo para cada pessoa. Os teóricos, né, da neurodiversidade têm dito isso, né? Existe um autismo para cada pessoa, então não dá para a gente pensar que toda pessoa autista vai precisar do mesmo recurso e que tem as mesmas questões, né? Eu acho que esse é um passo importante, é fazer com, é construir com, é pesquisar com, e é colocar a pessoa autista ou a pessoa com qualquer outra deficiência como aquela que sabe sobre
como é a melhor forma de ela participar daquele espaço. Isso é um desafio num contexto que vai homogeneizar pessoas, que vai partir do pressuposto de que todo mundo tem que ser igual, tem que funcionar do mesmo modo. Mas eu aposto que a gente pode construir uma universidade mais inclusiva, professora, uma sociedade mais inclusiva, em que as pessoas compreendam a neurodivergência sem patologizar ela e sem precisar achar que a pessoa autista precisa ser curada das suas estereotipias, das suas idiosincrasias para parecer alguém normal, né? Alguém que performa a norma, né? Embora eu também não critique aquela pessoa adulta que vai procurar a aba de adultos, e eu vou dizer por que eu não critico, porque eu estudo capacitismo, eu faço pesquisas com pessoas com deficiência desde sempre, e assim, às vezes, reivindicar por um planeta aleijado, quando não há coalizão, é muito desafiador. Então, às vezes, a pessoa prefere buscar se normalizar, né? Então, eu entendo que esse movimento de as pessoas buscarem se normalizarem é muito mais por conta de um contexto que é estrutural, né? Que tem um capacitismo estrutural aí e que o enfrentamento tem que ser coletivo e tem que ser com outras lutas, né? Eu, por exemplo, defendo que deficiência seja descolada da doença, que é uma coisa que a Convenção e a LPI já fazem. Mas, por exemplo, tem colegas que são da luta antimanicomial e que não querem se aproximar das discussões de deficiência porque entendem que deficiência é doença. Então, assim, vamos estudar o modelo social da deficiência, vamos estudar estudos feministas da deficiência, vamos estudar teoria crítica, justiça devissa, vamos se atualizar, né, para parar com essa fragmentação das lutas e para entender que a gente precisa estar em coalizão, né? A luta pela reforma psiquiátrica e antimanicomial precisa andar de mãos dadas com a luta anticapacitista, com a luta antirracista, com a luta, né, anti-LGBTQIA mais fóbica, né? E a gente precisa estar em coalizão com todas as lutas, né? Porque senão a discussão fica muito reducionista. Mas eu parabenizo a professora pela iniciativa, eu acho que botar essa temática da neurodivergência na roda é bem importante para que pessoas neurodivergentes possam, considerando suas características, o modo como a neurodivergência delas está aí expressa, né? Porque cada um é diferente, né? Existe um autismo para cada pessoa, e possam se sentir acolhidos nesse espaço, né? Desde a educação básica ao ensino superior. Eu tenho um primo que ele tinha características muito semelhantes às minhas, ele estudou até a 4ª série, depois não tinha mais escola, e na vida adulta ele foi institucionalizado e morreu numa instituição de longa permanência. E eu aposto muito na educação inclusiva, no acesso ao mercado de trabalho, para que a gente possa avançar assim, na luta por igualdade, por mais que o mercado de trabalho, numa sociedade capitalista também, né, enfim, mas que a pessoa possa escolher se ela queira se submeter a isso nesse momento em que a gente está nesse sistema, né? E eu acho que é isso, assim, que eu queria falar. Não sei se Daiane quer falar alguma coisa ou... Oi. Contaram que ele demora um pouquinho. Alguém tem mais alguma pergunta? Você pode vir aqui? Não, acho que isso aqui dá. Só fica em pé, então, só para não, Oi, eu sou o Tanaka, sou um homem asiático, tenho mais ou menos 1,70 m. Eu uso camisa branca, shorts preto e tênis chinelo. Eu sou um homem deficiente,
tenho paralisia cerebral e deficiente físico. E a pergunta que eu queria fazer é a respeito da vivência de vocês com a luta, porque uma das coisas que eu mais sinto, assim, quando converso sobre isso, o que mais me vem na cabeça é que, às vezes, como eu vim de família de médicos ainda, tipo, às vezes eu sinto certa solidão, assim, sabe? De, tipo, ser a única pessoa no contexto que eu fui inserido que é deficiente, de fato, que tem alguma questão relacionada a isso, e às vezes, mesmo indo para a psicóloga, mesmo, tipo, procurando esse tipo de atendimento, às vezes eu sinto essa falta, né? Então a pergunta que fica, assim, eu acho que é qual que é a vivência de vocês nisso, né? Na luta, nesse buscar de pessoas que consigam viver a mesma coisa. Assim. Oi, Taraka, adorei tua pergunta. Já quero ter o contato para a gente fortalecer os vínculos aí e colocar nos movimentos. Vou te dizer que, para mim, os movimentos sociais de pessoas com deficiência foi um divisor de águas. Hoje eu me constituo como trabalhadora com deficiência, agora nessa condição de gestora, pesquisadora, e esses espaços eles são muito potentes, assim, porque é um espaço de fortalecimento, porque de fato eu sempre era a única pessoa com deficiência lá na escola, a única pessoa com deficiência lá no trabalho, a única pessoa com deficiência, né, aqui no mestrado, na sala de aula, a única pessoa que talvez estava lá na balada tentando paquerar, né? E inclusive tem vários debates sobre isso, né? Sobre a solidão das pessoas com deficiência e até fazendo uma relação com a pandemia, por exemplo. Muitas pessoas sem deficiência vivenciaram a pandemia, o processo de exclusão, de distanciamento social, de restrição do acesso aos convívios. Mas nós, pessoas com deficiência, isso faz parte do nosso cotidiano. Porque, de fato, muitas vezes nós não somos preferidos para os relacionamentos, nós não somos chamados para o lazer, nós não somos chamados para estar ocupando o mercado de trabalho, a universidade. Quando estamos em funções que subestimam a nossa capacidade, não são negados os recursos de acessibilidade. Quando eu vou para um cinema que não tem audiodescrição, quando eu vou para um espaço que não garante acessibilidade, de fato eu estou ali sendo o exercício dessa cidadania às avessas, né, é limitado. E aí, Tanaka, os espaços de movimentos sociais de pessoas com deficiência foram esses espaços que me dão aquele combustível, assim, aquele fortalecimento. E vou te dizer que o NED é um deles. Não é um espaço propriamente de movimentos sociais, mas ele tem também essa perspectiva, né, do que é a luta anarquista, e não é onde eu me apropriei dos debates, dos estudos sobre deficiência, onde eu conheci mulheres com deficiência que escrevem, que debatem, que se posicionam. E aí entrei no coletivo de mulheres com deficiência. Quando eu estava trabalhadora lá do SUAS, eu já fui para o movimento sindical, que me levou para a CUT, que me levou para o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu acredito que é esses espaços hoje que potencializaram a minha participação lá na Secretaria Nacional. E agora, a gente, por exemplo, ano que vem lá na Secretaria, já estou desenhando junto com a equipe, né, para a gente organizar um encontro de pesquisadores com deficiência. A gente está organizando um edital para prevenção de pesquisas na área da deficiência, pesquisadores com deficiência, fortalecendo o controle social através do CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, o que eu te recomendaria e queria pensar contigo é ocupar esses espaços. Eu não sei se, por exemplo, aqui na universidade, mas algumas eu conheço que tem movimento de estudantes com deficiência, movimento de pensar, né, se quiser, já fica um convite para tu estar no NED, porque são esses espaços que vão potencializando, que vão dando força para a gente, que a gente não vai se sentindo tão sozinho, a gente luta coletivamente, assim, eu não consigo me ver dissociada de participar desses espaços. Hoje eu tenho algumas restrições por conta dessa vida atribulada, né, com mestrado, com trabalho, e a gente tem essas questões até de adoecimento mental, porque existem, né, já estudos, debates
falar sobre o adoecimento mental das pessoas com deficiência, porque essas opressões, elas nos afetam, né? Esse processo de discriminação, de rejeição, não tem como não dizer que não precisar desses apoios mútuos, desses coletivos. Então, são esses espaços que eu busco beber, assim, eu digo, né, beber dessas fontes, me utilizar desses espaços para sobreviver nessa sociedade capitalista e capacitista. Então, né, se tu se sentir mobilizado, se tu se sentir à vontade, a gente troca contato, te apresenta os movimentos e vamos embora juntos, né? O Galho de Luta, ele falou na Brapso algo que eu achei assim, fantástico. Uma pessoa postou e eu pensei que eu ia perder isso de alguma forma. É melhor perder coletivamente do que vencer sozinho. Eu acho que assim, isso para mim, quando a Marivete fala sobre se mobilizar politicamente, não necessariamente a gente está lá fazendo ativismo, indo para a rua, enfim, eu acho que não é esse o ponto. Mas eu acho que fica muito, foi bastante importante para mim, para pelo menos ter consciência do meu lugar nesses lugares. Porque o meu lugar é caro, assim, custa caro a minha presença. Eu estou falando assim, não estou falando do custo da legendagem, não estou falando assim, custa caro estar nos lugares. Assim, eu preciso sair de casa, meu perfume é caro, né? Sabe, assim, do tipo, é pensar assim, na nossa existência enquanto valor. Assim, a gente tem valor. E se agora esse lugar não oferece a possibilidade que me deixa sozinho, não cabe, sabe? Assim, não cabe. E aí, eu assim, não sei se tu acompanha campeonato de drag race, de drag, mas se você conhece, se tu não conhece, por favor, tem um episódio que tem um conflito entre as concorrentes, eu não sei quem assiste, mas é uma competição de performance artística de drag, o brasileiro, tá? Que saiu esse ano. E aí ela fala assim, elas têm um conflito entre elas, uma está recebendo as críticas e a outra não gosta muito. E aí ela fala assim, se você acha que fazer drag é sozinha, vai em frente. Sabe? Então assim, acho que sim, não é para te empurrar um movimento coletivo, mas eu acho que é mais no sentido assim, valeu muito a pena eu ter conhecido o Ned antes da pandemia, sabe, assim, uma raiz maravilhosa. Falou, olha, tem uma coisa ali na UFSC acontecendo, vai lá participar, veja como que é e tal. E aí eu consegui organizar outra coisa, assim, sabe, assim, tipo, opa, peraí, estou me sentindo sozinho, pelas minhas acessibilidades, o que está acontecendo, você sabe? Aí que você vai ver fadiga de acesso, vai ver o tempo inteiro precisa negociar minha participação, sabe? Você, professor, esse vídeo não tem legenda, é realmente bater de frente, sabe? Assim, tipo, tá, e aí? Não tem legenda, vai fazer o quê? Vai dar aula mesmo assim? Tu vai ter culhão de dar aula, mesmo não tendo legenda. Tu vai ter culhão de dar aula, mesmo que a sala de aula seja no segundo piso. Eu preciso ir até o bloco A para pegar o elevador. Tá entendendo? Não sabe? Mas aí é isso, assim, é garantir essa consciência, sabe? Assim, não estou indo num lugar que não tem consciência. Sabe? Assim, acho que é mais esse movimento que só consegui fazer isso porque eu tenho coletivo. Sabe? Assim, eu tenho uma rede que me entendeu? É isso, assim. Já complementando aqui, a partir do NET, vamos supor, outras coisas vão surgindo. Já fiquei lembrando aqui do Festival Saravá. A gente já fica sabendo que vai ter um festival com acessibilidade, as pessoas já postam, a gente já vai fazer o rolê junto. Se não tiver acessibilidade, a gente já vai reivindicar coletivamente. Porque a gente se apropriou de todas essas referências bibliográficas desses ativistas com e sem deficiência que produzem conhecimento para a gente se fortalecer e nos posicionarmos. Então, para nós, pessoas com deficiência que participamos desse espaço, é um divisor de águas, porque a gente consegue argumentar e se posicionar com base em todo esse referencial, em todo esse acúmulo. E é muito diferente de participar dos espaços com toda essa consciência de classe, essa consciência que te mobiliza e te engaja a ocupar os espaços de forma diferente. Então, acho que tu já se sentiu mobilizado aqui com nós, né? Já ganhamos mais alguns aí do NED. É isso, gente. Não sei, Marivete.
Só assim, então, complementando a propaganda, a gente tem um grupo de estudos no NED. Sexta-feira vai ser o último encontro deste ano, sexta de manhã, dia 1º, que a gente vai discutir ética do cuidado no ensino superior, né? E a gente, neste ano, por exemplo, no nosso grupo de estudos, a gente discutiu que se chama, né, formação feminista e anticapacitista. A gente discutiu e convidamos teóricos e teóricas com deficiência para falarem sobre os seus textos. Então, a gente estuda textos majoritariamente de autoras e autores com deficiência ou pessoas aliadas à luta anticapacitista, e a gente acaba... então é um espaço realmente também de se construir como sujeito político, mas também de conhecer o campo dos estudos da deficiência. Nós temos um grupo de WhatsApp com 285 pessoas participantes, a maioria delas pessoas com deficiência, do Brasil inteiro, que vão divulgando atividades, eventos, né, e materiais também. Então é bem interessante isso do ponto de vista da formação. Eu tenho muito orgulho de dizer que muitas pessoas que eu tenho maior respeito e admiração começaram os seus estudos no campo da deficiência conosco, no NED. E eu penso que um desafio muito grande para a gente nessa universidade é que a maior parte das universidades brasileiras tem coletivos de estudantes com deficiência. E aqui, assim, nós temos, segundo informações da CAI, um evento sobre interseccionalidade, a Bianca, que é a coordenadora da Coordenadoria de Acessibilidade Educacional, ela disse que temos 500 estudantes com deficiência. A gente praticamente não sabe quem são esses estudantes com deficiência, porque muitas vezes o que eu tenho percebido é que esse capacitismo na universidade é tão grande, e isso não é só aqui, eu tenho estudado, fizemos uma revisão de literatura e identificamos isso também em outras universidades, que nem sempre pessoas que têm deficiências invisíveis se sentem à vontade para falar sobre suas deficiências, para se assumir politicamente, por conta do capacitismo, né? Que a estrutura da universidade é capacitista, né? E quando a gente não pensa num contexto de coletivo, né, e a pessoa para enfrentar esse capacitismo individualmente, é muito difícil o enfrentamento individual do capacitismo. Às vezes é mais fácil você... né, eu já tive estudantes com baixa visão que disseram assim: eu prefiro sentar na primeira carteira e não dizer que eu sou deficiente, que eu tenho uma deficiência, porque eu tenho medo de sofrer discriminação, então eu vou dando o meu jeito, né? Então, assim, a gente precisa avançar na criação de coletivos aqui nesta universidade, né? Porque... Ó, essa minha companheira de luta aqui, ela é bem atuante nos enfrentamentos e bem politicamente posicionada. Eu tenho muito orgulho de ter uma amiga assim, né? É isso aí, né? A gente pode pensar junto a criação desse espaço, né? Mas é um desafio daí num contexto que tem tantos capacitismos, né? Quando eu me assumi, porque era totalmente coerente com a minha trajetória nos estudos feministas da deficiência, eu sempre me achei uma pessoa diferente. Eu fui para os estudos da deficiência por conta disso, né? E quando eu me assumi, várias pessoas vieram para mim: ai, professora, eu também estou no espectro, obrigada por compartilhar, agora eu sei que eu não estou sozinha nesse curso. Então eu recebi muitos depoimentos assim de pessoas, né? E daí eu pensei: ó, tá aí, ó, vale a pena ter sido coerente com o meu campo de estudos, né? Que dentro dos estudos feministas da deficiência, abraçar a interdependência, assumir-se politicamente pessoa com deficiência, reconhecer a sua vulnerabilidade, a sua precariedade, é algo bastante importante nesse campo que eu estudo. Mas no contexto capacitista você tem que ter muita coragem.
né? Então a gente tem que enfrentar coletivamente o capacitismo, porque sozinho não vai rolar. Né? Então, assim, vamos pensar na criação de mais espaços, né? De um coletivo para além do estudo acadêmico da deficiência, mas que também seja de encontros, né? De outros agenciamentos aí. Outros afetos. A gente encerra então a mesa, porque aqui a comissão organizadora da tarde já comigo. Agora eu senti a função da mediação. Obrigado, Paulo. A gente não desfaz, a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos. Isso para a última mesa de relatos de experiência que a Paola, a Marta e a Miriam vão fazer parte da mesa.